Vamos ler Malaquias 4, versículos 4, 5 e 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6. Vamos ler em voz alta. E ele, coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Espírito Santo de Deus, dependemos totalmente de Ti. Tu és a nossa única fonte de inspiração, de unção, de manifestação da vida de Cristo, que vivifica a palavra em nossos corações, em nossos lábios, em nossas vidas. Opera agora, Espírito de Deus, através de mim, e opera em cada coração, Senhor, pela palavra, trazendo arrependimento, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos levando a mudanças nas nossas vidas, para que saiamos daqui mais semelhantes a Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu quero falar com vocês aqui nesta manhã sobre o modelo divino da paternidade. O modelo divino da paternidade. Porque, olhando para o nosso Pai Celestial, olhando para a maneira dele se relacionar com o seu Filho amado Jesus Cristo, olhando para a maneira como ele preparou o seu Filho para enviá-lo a este mundo, para cumprir a sua grande missão de nos salvar. Nós podemos, nós pais, quantos pais eu tenho aqui nesta manhã? Levante a mão. Graças a Deus. Parabéns pelo seu dia, viu? Mas, queridos, quando nós pais olhamos para o nosso Pai Celestial, aquele que nos criou e aquele que nos salvou por intermédio do seu Filho, nós podemos aprender algumas coisas muito importantes, princípios de vida, para nós desenvolvermos com os nossos filhos. Alguns, como eu, já são avós, não é? E para nós desenvolvermos com os nossos netos também. Então, todos nós, pais, queremos ter muito sucesso na nossa missão de pais. E o sucesso nosso como pais é medido pelo tipo de filhos que nós enviamos ao mundo, pela qualidade dos filhos que nós enviamos ao mundo, pelas características dos filhos que nós educamos, criamos, treinamos e enviamos ao mundo. Então, o nosso Pai Celestial, ele prepara muito bem o seu filho para a grande missão que ele teria que desenvolver da salvação da humanidade. Então, meus queridos, existe um termo em teologia que se chama o pacto da redenção. Pacto da redenção. Eu não conhecia este pacto, até que eu fiz uma matéria lá no Mackenzie, no meu curso de mestrado, a teologia dos pactos, não é? Porque Deus é um Deus de pactos, nós cantamos isto. O cântico do Marcos Witt é um cântico maravilhoso e muito verdadeiro. E é a nossa segurança. Se Deus não cumprisse suas promessas e suas alianças, nós estaríamos perdidos. E então, eu aprendi que além dos pactos que nós conhecemos com Abraão, com Moisés, com Davi, a nova aliança com Cristo, existe um pacto mais antigo
que foi feito antes que o tempo existisse, antes que fosse criado a terra, o sol e a lua, os grandes instrumentos de Deus para determinar as horas. E então, antes que o mundo existisse, antes que houvesse tempo, o Pai fez um pacto com o seu Filho, que em teologia é chamado o pacto da redenção. O pacto da redenção. Este pacto foi feito na eternidade, antes do pacto das obras com Adão, antes do pacto da graça com Abraão, antes do pacto da lei com Moisés, do pacto com Davi e da nova aliança em Cristo. A matriz de todos esses pactos foi o pacto feito, o trato, a aliança feito entre o Pai e o Filho, com a assistência do Espírito, para a nossa salvação. Porque Deus, desde a eternidade, já sabia que nós iríamos, em Adão, nos desviar da sua palavra. E então, meus queridos, lá na eternidade, Ele e o Filho fizeram todo o conserto do que seria necessário para salvar a humanidade. E a gente vê isto nas próprias Escrituras Sagradas. Isaías, no capítulo 7, já fala que o Filho de Deus, o Salvador, nasceria de uma virgem. Tudo isto foi consertado entre o Pai e o Filho. O lugar que ele nasceria, em Belém, está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Isso faz parte do pacto da redenção. O ministério que ele teria. O Espírito de Deus está sobre mim, pois me ungiu para isto, para aquilo. Isaías 61, que depois ele repete lá na sinagoga de Nazaré, no início do seu ministério. É o pacto da redenção. É o pacto da... Então, se você não guardar nada desta mensagem, pelo menos guarde essa informação, muito importante. O pacto da redenção. Da nossa redenção. Por isso que nós cantamos aí, o pastor Ademar cantou, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quando ele fez isto? Nos lugares celestiais? Em Cristo. E isto foi antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele, continuando o capítulo 1 de Efésios. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, meus irmãos, e cada detalhe, o sofrimento de Jesus, Isaías 53, o Pai disse para ele, você vai ter que ser moído na cruz. Você aceita isto? Você vai ser desprezado, você vai ser rejeitado, para que você... Como nós ouvimos e cantamos também hoje, você transmita graça para salvar os perdidos, você vai ter que pagar os seus pecados, eu vou ter que moê-lo naquela cruz. Você imagine um pai falando isso para o seu filho. Porque nós, meus irmãos, falamos muito do sofrimento de Cristo, e temos que falar mesmo. Cristo sofreu muito mais do que nós podemos imaginar. Não foi só aquelas 6 horas na cruz. Desde o começo, o coração dele foi machucado pela grande rejeição que ele teve. Ele perdoou os judeus, mas isto não deixava de magoar o seu coração. Quando ele entra em Jerusalém, ele não suporta mais, ele chora. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu não quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos, mas você nunca quis. Desabafo de alguém que carregava no seu coração a tristeza de ser desprezado e rejeitado pelos seus. E você pensa que o pai não sofria tanto quanto o filho com isto? O pai teve que preparar o filho.
você vai ser moído, você vai tomar sobre si todas as dores e enfermidades. Você vai ficar desfigurado naquela cruz. Eu vou ter que te abandonar naquela hora. Pacto da redenção. E Jesus aceitou todas essas condições, porque o Pai lhe disse: mas depois eu vou te tirar daquele túmulo, e eu vou te colocar ao meu lado, e você será o único Senhor e Salvador da humanidade, e eu juro pela minha honra, que diante de você e do seu nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que você é o Senhor, para a minha glória pessoal. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos aplaudir o pacto da redenção bem mais forte. Então, meus queridos, o ponto central desta mensagem é que assim como o Pai preparou o seu Filho para a missão que ele iria desenvolver, nós pais precisamos também, preparar nossos filhos para a missão que Deus tem para a vida deles. Nós, pais, precisamos, à semelhança do nosso Pai Celestial, precisamos ser amigos de nossos filhos, ter amizade, companheirismo com eles. Quando eu digo filhos, não é só os meninos, os rapazes, mas as meninas, as mulheres, as moças. Nós precisamos, como Pai Celestial, ser amigos dos nossos filhos. Quando o texto aqui em Malaquias diz: eu converterei o coração dos pais aos filhos, é porque muito pai não é convertido ao seu filho, ignora seu filho, sua filha, tem uma relação fria e distante com eles, não participa dos momentos importantes na vida dele. Ah, pai, o meu time de futebol de salão, lá do colégio, vai jogar hoje à noite, você pode estar lá? Não pode, não vai, não está presente, não abraça o filho, não beija a filha, não dá carinho, está sempre ocupado, pensando nos seus compromissos, na sua conta bancária, ou no seu time de futebol, e fica distante dos seus filhos. Isso traz maldição para a terra. Porque um dos relacionamentos mais importantes para a felicidade da sociedade é o relacionamento pai e filho. Pai e filho. A mãe é a figura materna do carinho, do consolo, do abraço na hora das lágrimas. Mas o pai é a referência, é o padrão. É para o pai que os filhos e as filhas olham para saber como deverão ser, como deverão reagir, como deverão fazer. É o pai herói. Mas, infelizmente, muitos de nós, até pais cristãos, estamos negligenciando esta função maravilhosa que Deus nos deu, esta missão maravilhosa que Deus nos deu. O Pai Celestial sempre foi muito carinhoso com seu filho. Vocês se lembram, não é? No dia que ele foi batizado, o pai fez questão de falar. O que o pai falou? Em quem eu tenho todo prazer, todo prazer, todo prazer. Mas mais na frente, Jesus já estava para ir para a cruz, lá em João 12,
Novamente Jesus fala: Pai, glorifica o teu nome nesta hora, que o grão de trigo vai cair na terra e vai morrer para dar muito fruto. Falando da sua própria morte e ressurreição, veio uma voz do céu dizendo: eu já tenho glorificado e eu novamente o glorificarei. É um trovão, é um anjo, não era o pai que estava ali junto com o filho. Porque pai que é pai, educa o filho, forma o seu caráter, desenvolve suas habilidades de acordo com os talentos que ele tem. E quando ele envia o filho, quando o filho se torna maior de idade, casa e desenvolve sua profissão, o pai está junto também. Não na mesma casa, mas sempre perto, para dar apoio ao filho. E Jesus dizia: o Pai sempre está comigo. Vocês podem me abandonar, mas o Pai sempre está comigo. E a única vez que o Pai o abandonou, porque ele se tornou o esgoto do mundo, lá na cruz do Calvário, ele gritou na sua dor mais profunda: Deus meu! A única vez que ele não chama Deus, o seu Criador, o seu Pai, de Pai. Porque ali ele assumia a nossa identidade e o pecado nos separou de Deus. E só nos tornamos filhos quando experimentamos o novo nascimento. Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi a única reclamação que saiu dos seus lábios, expressando a dor de um filho que não podia ter contato com seu pai tão carinhoso. Ele dizia: as palavras que eu vos digo, eu as ouvi do meu pai. As obras que eu faço, eu vi meu pai fazer. Pais que estão aqui, é este tipo de relacionamento que nós precisamos ter com os nossos filhos e filhas. Pode ser que você trabalhe muito durante o dia, mas ao chegar à noite na sua casa, nos finais de semana, nos feriados, dedique-se a eles de todo o coração. Brinque com eles, ensine a palavra para eles, leve-os a Cristo, invista na vida deles para eles desenvolverem os seus talentos e terem uma profissão vitoriosa. Mas não preparem os seus filhos apenas para ganhar muito dinheiro e terem sucesso na vida lá fora. Este é o grande erro que muitas vezes nós pais cristãos cometemos e não estamos percebendo. Muito justamente, nós não queremos que os nossos filhos passem os apertos que passamos, queremos que eles ganhem muito dinheiro, tenham sucesso na profissão, sejam diretores, presidentes, líderes nas suas atividades. E o Pai Celestial não preparou Jesus para isto. Ele preparou Jesus para sofrer, para ser rejeitado, mas para cumprir a sua missão lá na cruz do Calvário, que ninguém mais poderia cumprir, de morrer por nós, de nos incluir na sua morte e ressurreição, de destruir o poder do pecado, de Satanás, da morte e do inferno, e nos fazer novas criaturas. Aqui na terra, Jesus disse: eu muitas vezes não tenho nem lugar para onde colocar minha cabeça. As raposas têm seus buracos, mas o Filho do Homem não tem. O Pai preparou para o seu Filho a recompensa, não aqui na terra, mas a recompensa viria depois de terminar a sua missão. E a recompensa está relacionada com a vida eterna. Nós temos que preparar nossos filhos, meus irmãos, para a eternidade. Para a eternidade. Nossa vida não termina aqui na terra, nem a deles. E se eles não ajuntarem tesouros nos céus e ficarem preocupados só com tesouros aqui na terra, eles não vão receber este galardão e essa recompensa lá na eternidade.
e você vai falhar na sua missão de pai. Ótimo se nossos filhos puderem ganhar muito dinheiro e ter sucesso, mas isto tem que ser usado, endereçado para a maior missão que um ser humano tem aqui na terra como cristão, que é ser testemunha de Jesus, que é fazer discípulos, que é servir o próximo, que é cuidar, como diz Tiago, cuidar dos mais carentes e necessitados, das viúvas e dos órfãos. Por isso que a palavra de Deus diz, os pais precisam se converter aos filhos, mas não para prepará-los para sucesso apenas nas coisas materiais, mas para prepará-los para, com os seus talentos, serem um instrumento nas mãos de Deus para abençoar esta humanidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como estamos preparando nossos filhos? Queremos dar a eles melhores colégios. Os melhores colégios? Não, o melhor colégio que é o colégio da Comunidade da Graça. Deixa eu ganhar uns pontos aqui que a diretora está presente, né? Mas nesse colégio aqui você pode ter certeza que os professores não ensinam teorias da criação que abolem a figura de Deus. Certo, professora? Diretora? Não adianta nós mandarmos nossos filhos para melhores colégios, melhores universidades, fazer cursos lá fora, etc., só para ganharem dinheiro e terem sucesso. Essa é uma visão do mundo. Isso faz parte da cosmovisão do nosso tempo, do ser humano, sem Deus, que só pensa na sua vida aqui na terra, que não crê que existe Deus, que não crê que existe eternidade. Maior recompensa que nossos filhos terão será dada lá no céu, quando você ouvir Jesus Cristo dizendo para o seu filho e para a sua filha: bom está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí o seu coração de pai vai explodir de alegria. Diga aleluia. Diga aleluia. Então, meus queridos, o desafio que o Espírito deixou no meu coração e quer deixar no seu coração nesta manhã é este: que você olhe para o modelo de paternidade divino. Veja como este pai amava o seu filho, estava sempre junto com ele, cuidava dele, mas por amor de você, mesmo quando este filho, chorando lá no Getsêmani, pediu para o pai livrá-lo daquele cálice. Pense no sofrimento deste pai, porque todo verdadeiro pai vai sofrer, porque nossos filhos serão muitas vezes injustiçados, perseguidos, caluniados, ficarão doentes, sofrerão acidentes, passarão por muitas dificuldades. O pai distante, o pai que não tem o filho no coração, não vai sofrer, mas o verdadeiro pai vai sofrer. Se imagine o sofrimento do pai, seu filho amado, que nunca o desobedecera, que ele tinha tanto prazer, chorando, suando gotas de sangue, apavorado, angustiado com o que ele iria passar. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E o escritor aos Hebreus diz que, mesmo sendo filho e mesmo tendo pedido com lágrimas, não foi ouvido. Por amor de você, por amor de mim. Pense no sofrimento do Pai Celestial. Ver o seu filho chorando, suando gotas de sangue, e ele dizer: não, você vai para a cruz.
Ele mandou um anjo para consolar o seu filho, mas depois, lá na cruz do Calvário, ele teve que ver o seu filho moído por causa dos nossos pecados. Então esse é o modelo de paternidade divino que você e eu, pais, precisamos entender que Deus quer que nós imitemos. Vivendo com nossos filhos, amando os nossos filhos, sendo amigos deles, dos filhos e das filhas, estando sempre presente na medida do possível, expressando amor, carinho, ensinando a palavra de Deus, levando-os ao novo nascimento, incentivando-os nos seus talentos, investindo na sua formação, treinando-os para isto e depois enviando-os. Não para serem ricos e poderosos, famosos, mas para servirem a sociedade, servirem o mundo, na sua profissão, com o testemunho de Cristo, com o ministério que eles têm. Pais que vão participar da operação do projeto Estação Colheita, coloque seus filhos nestes desafios de oração, de jejum, explique para eles. Coloque os seus filhos junto com você na sua célula, quando você for nos encontros de paz, nos lares de paz. Treine os seus filhos para cumprirem a sua missão de fazer discípulos desde já. Não ignore seus filhos, não os menospreze, não lhes dê pouca importância. Não fique só pensando nos discípulos adultos. Faça do seu filho o seu principal discípulo e você terá um sucessor, alguém que vai continuar o seu ministério, seu filho, sua filha, aos quais você vai deixar um legado para que eles também sejam excelentes pais e abençoem a próxima geração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé.